qual que é o melhor caminho para a pessoa que se endividou na parcela da casa ou na parcela do carro? Vamos lá. Você perder o bem tem que ser sempre a última das últimas possibilidades. No Uhum. caso do imóvel, por exemplo, talvez as pessoas não saibam, mas hoje 80% ou mais dos financiamentos imobiliários são feitos pela Caixa Econômica. Hum. E a Caixa Econômica, assim como outros bancos, mas principalmente a Caixa Econômica, oferece algumas ferramentas para quem está com dificuldade de pagar a próxima parcela. Por exemplo, suspensão das parcelas por até 1 ano ou por até 6 meses. Isso Sim. depende do prazo da Caixa, daquele momento da Caixa. Então, ela já colocou disponível para as pessoas a suspensão por 1 semestre ou por 1 ano. As pessoas não sabem disso. Muitas vezes, quando elas fazem o contrato de financiamento imobiliário, elas não vão ler todas as cláusulas, o que é normal, né? Elas passam pelas cláusulas, elas não leem todas, mas está Mas pode previsto lá. suspender quanto tempo assim de parcela? Ou 6 meses ou 1 ano. Depende do momento da Caixa, da disponibilidade. Mas daí a pessoa tem que estar com a parcela em dia. Ela tem que estar com a parcela em dia, sim, mas ela pode, entendendo que ela vai ter dificuldade de pagamento, ela pode Hum. suspender esse pagamento. Isso livra a pessoa de perder o imóvel. Aí dá um Tem fôlego, noção né? o que é isso? Você Dá um pagou, fôlego. exato, às vezes você pagou 3 anos da casa. É a realização do sonho da família. E você vai perder a casa para um leilão. Ó, não desista. É, Você que está me ouvindo aí, não desista. Olha que coisa interessante que a Elisiane está trazendo para nós. Eu não sei se você tinha essa informação, mas de repente aí, você tá com dificuldade no pagamento, né, porque surgiu algumas contas extras que não estavam no seu cronograma. E ela tá dando aqui para você a saída disso. Você pode pedir de 6 meses a 1 ano. Quem sabe você não chega lá no seu gerente, né, Elisiane, claro, e fala com claro. ele: "Olha, eu quero parar 6 meses de Exato. pagar, né, Isso. e ficar, assim, sem cobrança e depois eu retomo os pagamentos". Exato, não é a primeira opção no sentido de ser uma Só que a uma pessoa não opção. pode fazer isso da cabeça dela, né, ela tem que ir lá no banco, Não, né. ela tem que ir lá no banco, você consegue consultar no próprio portal da Caixa Econômica, se você colocar no Google lá, financiamento Caixa Econômica, financiamento imobiliário, você já vai ter todas as regras de suspensão, e tem várias. Olha só. Tem, naquela situação do Rio Grande do Sul que aconteceu, Sim, que era uma calamidade sim, pública, isso era previsto também, até por mais tempo do que olha um só. semestre. Mas mesmo em situações normais, você consegue pedir a suspensão do seu contrato. Hoje, Vinícius, a gente tem um recorde de imóveis indo para leilões. Por que a gente tem isso muitas vezes? Porque as pessoas não sabem das alternativas que elas têm para não perder esse imóvel. Quando a gente fala de comprar casa, de financiar casa, é uma das dívidas boas que eu considero, porque primeiro que para muito contexto é uma realização de um sonho, né? E muito educador financeiro diz exatamente o contrário, diz: "Olha, não compre a sua casa, More de viva de aluguel. aluguel, exato, invista o dinheiro", mas é difícil demais, Só porque que às muitas vezes a vezes a pessoa pessoa nem nem tem tem. para investir, né. Exato, Ela só ela tem nem a tem. entrada da casa dela. Entende? Então é muito melhor que ela se esforce, dê uma entrada, use o FGTS, que fica parado lá na Caixa também, rendendo 3% ao ano, que não é nada. Pega esse dinheiro, dá entrada na sua casa, conquista o seu imóvel, mas se passar por uma dificuldade, você tem que entender quais são as suas opções. E as pessoas não sabem. E isso leva a uma outra consequência, que é o leilão de imóveis. Virou um negócio, tá tudo bem, mas se as pessoas tivessem mais educação financeira, mais conhecimento, elas não perderiam com tanta frequência o sonho da família, né. Não, e as pessoas têm que também entenderem a questão da realidade, né. Sim. Esses dias eu estava vendo uma mulher extremamente famosa que tem aqui no Brasil. Uhum. Ela vendeu o apartamento dela, assim, por muitos e muitos milhões, e daí estavam perguntando para ela se ela, por que que ela não comprava Se um era o outro certo ou apartamento, se não, era né. É, certo eu ou vi. não, Sim. e daí ela disse: "Não, porque para mim rende mais". Mas essa é uma realidade diferente, porque Exato. ela vendeu um apartamento por milhões, que 1 milhão, bem aplicado, rende de 9 a 10 mil todo mês. Exato. Então, Exato. mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, elas não têm 1 milhão. Óbvio. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa pensa: Exato. "Não, é melhor morar de aluguel, porque olha só como fulana faz, eu também posso fazer isso", mas são Então, realidades diferentes. completamente diferentes. Então eu digo que contexto é rei. Contexto é rei. Uhum. Inclusive na hora de produzir conteúdo, de falar de dinheiro, de finanças com as pessoas. Porque você pode levar uma ideia completamente errada para uma pessoa,
que é uma ideia completamente correta para outra pessoa. Por quê? Porque o contexto delas é completamente diferente. Então, vi essa reportagem e para a pessoa em si faz muito sentido, porque ela tem o dinheiro Sim, é aplicado, ela tem o diferente. dinheiro investido, ela Uhum. tem outros objetivos. Daí o rendimento pago ao aluguel ainda sobra dinheiro para reinvestir. Exato, Aí é perfeito. É outra. outro contexto. Agora, imagina eu levar esse conteúdo como sendo a regra financeira. Não compre casa, viva de aluguel, porque esse dinheiro investido vai render mais. Que dinheiro? Que dinheiro? Quem é que tem R$ 1 milhão para Sim, investir hoje, para aplicar? sim, Então a gente não pode perder a noção da realidade. E quando a gente fala com milhões de pessoas, você fala com milhões de pessoas, sim. ali você tem uma amostra do Brasil. Então, Uhum. esse pé no chão que a gente tem que ter na hora de criar conteúdo, ele não pode sair do nosso radar, né? Eu não posso falar como se eu estivesse falando com as pessoas que têm R$ 1 milhão para investir. Sim. Não é a realidade Então, da maioria, né? exato. Não corresponde à realidade da maioria, não vai dar certo. E a decisão de comprar uma casa, ela não é puramente matemática. E aí é um outro ponto, nem da questão lógica de compensar mais aluguel ou financiamento, enfim, mas é uma questão muitas vezes de realização de sonho, que é imensurável o valor. Então, como que eu vou dizer para uma família que, por exemplo, já foi despejada de uma casa de aluguel, que comprar casa agora que eles têm condição, que ele tem acumulado ali FGTS, que ele consegue ter um dinheiro para dar entrada, comprar casa, como é que eu vou dizer para essa pessoa, para essa família, que a decisão está errada? É. Se para eles a casa tem um outro significado, o valor da casa supera qualquer conta que eu faça na planilha na calculadora. Então, de novo, é contexto. Contexto é rei, né? E a Bíblia diz uma coisa, que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então, quando você adquire um imóvel, você está deixando aquilo ali também como patrimônio para os teus filhos, para os teus netos, para eles depois começarem na vida. Então, já pensando aí no futuro. Perfeito. Elisiane, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: Uhum. quando que a renegociação ela é interessante? Por que que eu te pergunto isso? Por exemplo, a pessoa ela comprou um carro de R$ 30 mil. Aham. Aí ela pagou lá 2 anos de financiamento daquele carro, Uhum. certo? E ela precisa trocar de novo, porque o carro está rodado, está apresentando muito problema. Tá. Daí ela vai lá e faz um novo financiamento. Ela faz um novo financiamento, quita o anterior, Sim. só que daí fica com um pouquinho daqui, um pouquinho daqui e fica com uma dívida maior, tá? Sim. Aí dá 2 anos, ela fez em 4. Sim. E Já daí dobrou o prazo. daí ela Sim. vai lá, quita aquele financiamento com o financiamento novo que ela fez, e daí já aumentou um pouquinho mais. Exato. E tem pessoas que vivem assim, e elas não A se vida dão toda. conta, Sim. né, que toda renegociação de dívida está aumentando o juro. É uma extensão. É uma Sim. extensão. Sim. E às vezes a gente vê, inclusive, os empresários fazendo isso, renegociando dívidas, renegociando, Muito. renegociando e Muito. aumentando cada vez mais o tamanho da dívida. Sim. Quando que é interessante fazer uma renegociação de dívida e quando é interessante, às vezes, a pessoa tomar uma outra medida Parar. para estancar É. aquilo ali que está ficando cada vez maior, né? Muito interessante o ponto. E aqui a gente está falando de padrão de vida. Então, você ter um carro hoje é um padrão de vida diferente que você precisa sustentar. E essa decisão ela vem exatamente daí. Então eu preciso colocar na ponta do lápis, primeiro, o que é mais barato para mim? Qual é o uso desse carro para mim? Hoje a gente tem até essa questão de linha de crédito para quem é taxista ou para quem é motorista de aplicativo, e ela precisa ser analisada por alguns vieses, né? Mas vamos falar das pessoas que não usam o carro profissionalmente. Mas no dia a dia, qual é a necessidade do carro? E eu já coloquei na ponta do lápis o meu custo de vida sem o carro? Se eu uso o carro para trabalhar, por exemplo, para ir e voltar do meu trabalho, ou não uso, eu preciso ter um carro, mas eu preciso trocar de carro a cada 2 anos, por exemplo? Preciso mesmo trocar? Ou eu tô só tentando, porque o carro, Vinícius, a gente entra num ponto interessante. Talvez Às vezes não é nem só para trabalho, né? Às ele vezes é para seja mostrar para os outros, né? E ele digo seja o mais, ponto o que que mais caro acontece? Às da vezes a pessoa quer trocar de carro e ela pensa assim que o motor está fumaceando. Daí ela pensa, não, mas eu vou gastar com esse motor. Mas às vezes o valor nem do, compensa. do juro, a É, pessoa vai gastar 2 mil ali para fazer um motor, ou 3 mil, dependendo do carro, mas a dívida dela, se ela renegociar, vai ficar muito maior do que muito aquilo. maior, muito Então, às vezes, maior. é melhor ela pegar e fazer o motor do carro do que Sim. ela propriamente. É que Comprar um carro novo. é. Mas, de novo, contexto, né? Então a gente vê muitas É que vezes as hoje tá pessoas. fácil de comprar carro, né? Hoje tá fácil. Hoje E tá que. fácil, tá toda hora Exato. lançamento de carro, e é carro usado pela metade do preço, Exato. E aí, enfim. dois fatores.